conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor?
Um bom dia, meus irmãos, e a graça do nosso Deus em Cristo Jesus renove-nos no início de mais uma abençoada semana que está tendo seu ponto de partida nesse dia. Deixa eu fazer a leitura com vocês de Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 22. As Escrituras dizem assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Deus, meus irmãos, nos fez pessoas muito particulares e muito especiais. E os grandes desafios que, como pessoas, nós enfrentamos em nossas vidas, esses desafios fazem parte da nossa vida como pessoa. Deus não nos fez isolados, não nos fez uma ilha em meio a um mar de pessoas, mas colocou-nos no meio de pessoas e tornou-nos seres relacionais. E como seres relacionais, seres que desenvolvem relacionamento, nós observamos que os nossos relacionamentos, eles não acontecem em uma única esfera. A primeira esfera envolve o nosso relacionamento com o próprio Deus. Depois, o nosso relacionamento envolve as nossas ações para com toda a criação de Deus, com exceção das pessoas. O relacionamento conosco mesmo é um grande desafio. Nos relacionarmos com os nossos sentimentos, trabalharmos a nossa vontade, trabalharmos a, a nossa constituição pessoal como gente, como seres humanos. E nos relacionarmos com as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, Deus nos fez perfeitos para esses relacionamentos. Um relacionamento pleno com Ele, um relacionamento absolutamente equilibrado com a natureza, nenhuma relação de conflito pessoal e nenhuma relação de necessidade de ajuste entre o nosso relacionamento com as pessoas que estão próximas de nós. No entanto, o pecado mudou completamente toda essa relação. Perdemos o nosso relacionamento com Deus, nos distanciamos dele. Como consequência do pecado e do distanciamento com Deus, nós passamos a administrar a natureza de maneira completamente equivocada. A criação de Deus, passamos a vê-la não da forma como Deus a estabeleceu, mas como nós passamos a enxergá-la dentro dos nossos propósitos egoístas e egocêntricos. O nosso relacionamento pessoal se tornou egocêntrico, olhamos para nós mesmos e temos uma série de conflitos pessoais, não aceitando muito daquilo que somos, daquilo que Deus nos fez e sempre queremos mudar alguma coisa em nós mesmos, mas não mudar
para que Deus se agrade de nós, mas mudar porque nós queremos ser aceitos, porque queremos ser melhores, mais bonitos, mais inteligentes, mas não para desenvolver um propósito diante de Deus, mas para que impressionemos pessoas. E o nosso relacionamento com essas pessoas se torna, com certeza, hoje, para nós, o maior de todos os desafios. Nós vamos orar, vamos ter um momento de louvor ao nosso Deus com Sérgio Pimenta e os Vencedores por Cristo, e depois nós voltamos. Nosso Deus desafiador é o caminhar da nossa vida. Nossa vida é desafiadora. Nossa vida, Senhor, ela envolve caminhadas por muitos lados que nos veem como alternativas. E, Senhor amado, sabemos que somente um é o trilho que nos dá segurança. No entanto, tantos são os momentos que trilhamos por caminhos que não deveríamos trilhar. Por isso, Pai, pedimos perdão do Senhor. Esteja ajudando-nos, a Deus, como o Senhor já tem feito e o fará, para que nós consigamos trilhar o correto caminho, Senhor, da Tua vontade. Abençoe-nos no estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Ao orar do Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Glória pra sempre ao Cordeiro de
pra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Meus irmãos, que nós consigamos ter um relacionamento no mínimo bom entre nós, para que nós tenhamos um relacionamento que seja saudável para com Deus. Qual o caminho dado pelo Senhor? As Escrituras dizem que nós vivemos em situações em que ofendemos pessoas, em que pessoas nos ofendem, que desagradamos pessoas e pessoas nos desagradam. E viver com pessoas que nos desagradam não é fácil. Viver com pessoas que nos decepcionam é difícil. Vivermos com pessoas que são diferentes de nós é um tremendo desafio. O segredo das Escrituras para um bom relacionamento está na palavra perdão. Em perdoarmos e sermos perdoados. Aqui Jesus, no texto que lemos em Mateus 18, de 15 a 22, nós temos uma descrição de como tratar um irmão que esteve diante de nós, fez algo que biblicamente nos entristeceu, nos ofendeu, que fez algo que não deveria ter feito aos olhos do Senhor. E observe, meus irmãos, que em todas as situações, o Senhor Jesus, ele diz, vai até teu irmão. Ir até o irmão não é muito fácil, mas não é apenas isso. Não é apenas ir ao irmão, talvez dizer a ele uma palavra dura, talvez chamar-lhe a atenção. Mas é ir ao irmão com a intenção do perdão. A conclusão das palavras de Jesus aqui aparece no verso 21 e 22, quando Pedro faz uma pergunta ao Senhor. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar esse meu irmão? Até 7 vezes, indo até mesmo além do que a própria lei de Moisés dizia. Jesus diz, não apenas 7 vezes, mas você deve perdoar a teu irmão todas as vezes que isso se fizer necessário. Jesus tem ensinado que a vida dos relacionamentos envolvem a manifestação do perdão. E, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o apóstolo Paulo falando da comunidade cristã e identificando no coração dos próprios irmãos a relação de desagrado, a relação de ofensa, a relação de palavras que não são cordiais, de atitudes que não são as desejáveis, ele mostra que esta relação envolve os dois lados. Não há apenas um lado, o meu lado ou o lado da outra pessoa, mas os dois lados envolvem-se porque nós somos pessoas de uma relação igual. Não há um ser humano perfeito que não cause dissabor ou aborrecimento para aquele que está junto de si. Nós vamos falar um pouco sobre o perdão mútuo. Se o amor é mútuo, o perdão ele envolve esta relação. Abacuque, capítulo 1, verso 13, ele nos diz assim:
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. É fascinante olharmos para as palavras do profeta e na ciência de que elas estão simplesmente sendo reveladas por Deus, conhecimento em essência trazido por Deus ao povo dele através do profeta, mostrando, meus irmãos, a santidade, a pureza de Deus e mostrando ao mesmo tempo a sua tolerância, mostrando ao mesmo tempo o seu amor, mostrando ao mesmo tempo a manifestação de um cuidado de um Deus santo para com pessoas que ofenderam a sua própria santidade. Apesar de ele não aprovar o pecado, meus irmãos, ele tomou a decisão de nos perdoar. Ele decidiu fazer isso. E quando nós olhamos, meus irmãos, para esse ato de amor desse Deus santo, puro, desse Deus que em seu ser perfeito decidiu fazer isto conosco, nos amar e nos perdoar, como que nós não vamos então fazer a mesma coisa com pessoas que estão perto de nós, com as pessoas que estão ao nosso lado e que fazem coisas que trazem dificuldades a nós, pessoas que nos prejudicam? Vamos falar um pouco sobre isso. Um perdão mútuo, sabendo que ele é um grande mandamento de Deus, é uma determinação vinda do Deus Todo-Poderoso. 2 textos das Escrituras Sagradas escritos pelo apóstolo Paulo, Efésios e Colossenses. Efésios dizem assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, o comportamento que Paulo ressalta aqui aos irmãos que agora são pessoas transformadas em Cristo, que passaram da morte para a vida, estando mortos dos delitos e pecados e agora estão remidos pela graça de Deus em Cristo Jesus, não deveria ser esse tipo de atitude. Uma atitude de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia, malícia. No entanto, isso não serve de desculpa. Mas vemos que isto está presente na vida da comunidade da fé. E o apóstolo Paulo, aqui inspirado por Deus, diz que, por outro lado, nós devemos ser benignos e compassivos e que devemos ser perdoadores uns dos outros. E em Colossenses a palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós temos aqui uma mesma relação. Perdoem-se mutuamente, perdoem-se uns aos outros. Assim como Deus perdoou, assim perdoem-se também, perdoem uns aos outros. Meus irmãos, vejam, um cristão perdoar ao outro que tem ofendido ou maltratado, significa que ele deixará de tratar ou não tratará com desprezo ou ressentimento ao outro. Ele vai ter compaixão e não vai alimentar no seu coração nenhum tipo de vingança. Significa, meus irmãos, que a atitude do seu coração vai mudar. A intenção das suas ações, elas se tornarão diferentes. A grande razão para perdoarmos uns aos outros está no perdão do próprio Deus. Está no perdão que Deus manifesta por nós. É o maior
a maior fonte de conhecimento com relação a essa verdade. Meus irmãos, é o ponto inicial da nossa própria vida. Nós precisamos aprender a perdoar. E aprender a perdoar significa que agora nós não vamos caminhar com o ressentimento, que nós não vamos caminhar com aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de querer ver o mal da outra pessoa que fez o mal a nós. Nós teremos compaixão. Nós teremos para com o irmão que nos ofendeu uma atitude completamente diferente. Deus já nos perdoou quando Cristo morreu na cruz por nós. O perdão já está concedido. Agora, meus irmãos, o que nos resta é entendermos que para vivermos bem como comunidade da fé, nós precisamos desenvolver um coração perdoador, um coração que perdoa em todo tempo, um coração que sabe pedir perdão, porque a questão da ofensa é uma via de mão dupla. Nós e o outro que está perto de nós caminham na mesma estrada. Pecamos contra o outro e o outro peca contra nós. Perdoamos ao outro, e o outro também deve manifestar essa relação de perdão com a nossa vida. Vamos ver aqui algumas implicações pessoais da relação do perdão que há expresso por Deus nas Escrituras. Primeiro, perdoar uns aos outros não é uma escolha. Como eu disse anteriormente, o perdão, ato de perdoar, é um mandamento divino. Se é um mandamento, se é uma ordenança do próprio Deus, Deus está determinando, significa, meus irmãos, que Ele não está nos dando escolha. Ele está afirmando, perdoem-se uns aos outros. Apesar de Deus permitir que caminhemos em direção contrária, esta é a vontade de Deus para com a nossa vida. Nós dizemos sempre que queremos fazer a vontade de Deus, não é? Queremos conhecer a vontade de Deus. Dizemos, Senhor, que se faça a tua vontade. Nós vemos situações tão distintas, tão difíceis, tão adversas, e nós oramos, Senhor, que se faça a tua vontade. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Quer conhecer a vontade de Deus? Um dos aspectos dela está aqui. Deus está dizendo, minha vontade é que vocês perdoem uns aos outros. Não sejam vingadores. Que vocês não sejam pessoas ressentidas. Que não sejam pessoas que carreguem consigo amargura. Não sejam pessoas que queiram que o outro sofra uma situação de dificuldade para que ele sinta o que você sentiu quando ele criou alguma dificuldade para você. A vontade de Deus, vejam só, Paulo diz, não sejam pessoas que ficam gritando umas com as outras, maltratando. Não sejam pessoas que ficam murmurando. Meus irmãos, sejam benignos, sejam compassivos, sejam perdoadores. A vontade de Deus, ela é muito mais clara do que às vezes imaginamos. Há muitas situações, meus irmãos, em que nós só saberemos a vontade de Deus no curso da própria caminhada de vida. Por outro lado, nós observamos Deus nos dando instrução dentro da sua palavra, que nós, meus irmãos, às vezes, involuntariamente, deixamos de lado ou ignoramos, porque queremos entregar nas mãos soberanas de Deus as ações que são nossas, ações que envolvem a nossa própria responsabilidade. Então, primeiro, perdoar uns aos outros não é uma escolha. Aqueles a quem Deus perdoou têm a obrigação de perdoarem-se uns aos outros. Todos eles. Todos aqueles que foram perdoados por Deus têm, da parte de Deus, a obrigação de mutuamente estarem se perdoando. Vejam Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos,
Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, Jesus diz, perdoa-lhe. Então, perdão, meus irmãos, é uma atitude nobre na vida do cristão e é uma determinação do próprio Deus. Segundo, o perdão, ele deve ser sincero, ele deve ser de coração, como Jesus afirma nesse texto que está aqui, Mateus 18:35. Não adianta dizermos que perdoamos, se de fato o perdão ele não atingir a profundidade do nosso coração. Vejam só, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a teu irmão. Meus irmãos, se não perdoarmos, Deus também não perdoará. Jesus faz essa afirmação e ele diz que o perdão deve brotar de dentro do nosso coração e não apenas das nossas palavras, não apenas do que nós estamos dizendo. Você tem o coração em paz quando perdoa alguém? Se o teu coração está de fato em paz, o perdão brotou de dentro dele. Mas se o coração continua ainda turbulento, entristecido, chateado, amargurado, pense bem se houve perdão, porque aos olhos de Deus o perdão não aconteceu. Perdão não significa simplesmente dizer, você está perdoado, eu te perdoo, está tudo bem, está tudo em paz. Um tudo bem, um tudo em paz com o coração turbulento não implica em ter perdoado. Temos que ministrar a mesma misericórdia, a mesma graça que nós recebemos do Deus Todo-Poderoso. Nós levamos Deus pouco a sério em nossa vida, em muitos aspectos. Quando as Escrituras dizem que se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus não nos perdoará, nós ignoramos a profunda consequência que há em nosso coração quando nós não somos perdoados por Deus. Nós ainda nos sujeitamos a pensar que, afinal de contas, tudo vai dar certo, Deus vai me perdoar no final e tudo vai caminhar muito bem. Meus irmãos, olhem só, Deus, ele diz, se você não perdoar o teu irmão, tampouco Deus vai perdoá-lo, ou Deus diz, eu o perdoarei. E meus irmãos, se Deus não nos perdoar, a inquietude do nosso coração, ela se fará o tempo todo. E meus irmãos, Deus vai pesar a sua mão sobre a nossa vida. Porque estaremos em pecado. Não perdoar o irmão de coração é pecar contra Deus na sua santidade. E quando pecamos contra Deus, Deus pesa a sua mão sobre a nossa vida. Não imagine o seguinte, Deus vai agora começar a mandar doenças sobre a minha família. Deus vai começar a me criar dificuldade no emprego, dentro do meu lar. Vai começar a trazer doenças sobre a minha família. Esqueça essas coisas. Pense mais uma vez no que aconteceu ao coração de Davi quando ele simplesmente pecou contra o Senhor e ocultou o pecado dentro do seu coração. Pior do que ter perdido alguma coisa foi ter perdido a intimidade do relacionamento com Deus naquele instante por alimentar o pecado no seu coração. Em terceiro lugar, aquele que perdoa deve esforçar-se para trazer de volta o irmão ofensor ao caminho da obediência e da saúde espiritual. Aquele que perdoa não deve simplesmente dizer eu te perdoo.
Mas deve, meus irmãos, segundo o texto que lemos de Mateus 18, esforçar-se grandemente para trazer o irmão de volta ao caminho da vida com Deus, da comunhão com Deus. Aqui Mateus 18 diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E o texto ele vai seguindo numa progressão, no caso da pessoa não ouvir, até chegar ao ponto de dizer, considera como gentil e publicano. E todas essas situações, elas envolvem a ação para a restauração daquele que é o irmão em Cristo diante do Senhor. Vejam, Jesus está afirmando, se o teu irmão pecar contra ti, vamos tomar irmão na relação daquele que está com o Senhor. Aquele que está com o Senhor pecou, então vamos tentar restaurá-lo à comunhão com Deus, diante do ato que ele cometeu. Ei, nós não vamos conseguir, meus irmãos, modificar a vida da pessoa. Mas seremos nas mãos de Deus um instrumento para isso. Mas vejam, Deus está dizendo que um crente em Cristo pode ter um coração relutante diante do Senhor. Sabemos das consequências, sabemos do sofrimento que ele amargará, porque ele terá o Espírito Santo dentro dele o tempo todo trabalhando, incomodando, e ele não terá paz. É por isso que há essa relação crescente. Vá, se ele te ouvir, ganhar seu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 pessoas contigo, para que tudo se restabeleça, se reorganize. Se não acontecer isso, leve-o diante da igreja, para que ali ele tenha mais uma oportunidade de ter os seus olhos abertos àquilo que fez, tenha a oportunidade de voltar-se na direção do caminho que está trilhando e ter a vida espiritual restaurada diante de Deus, estar espiritualmente saudável. E até mesmo o fato de considerá-lo como um gentil publicano, considero, não está dizendo que ele é, mas considero como alguém que quer viver como se Deus não fizesse parte da sua vida. Não tem como tirar Deus de dentro dela, mas considero. E mesmo assim, meus irmãos, dentro do que o texto nos diz, quando fala da disciplina espiritual, mesmo esse aspecto, ele ganha força de restauração e não simplesmente de exoneração e de ser jogado de lado e largado ao léu da sua própria sorte. É importante nós observarmos que a ação de perdoar também envolve uma ação de responsabilidade pessoal diante do irmão que é um ofensor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejas tentado. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quarto, meus irmãos, perdão é mais um ato de vontade do que de emoção. Nós não podemos perder isso de vista. Perdão tem sido tratado muito dentro de uma esfera espiritualizada. Senhor, me faça sentir que eu devo perdoar o meu irmão. Eu preciso sentir, eu senti que eu devo perdoar. Não precisa sentir nada, você precisa obedecer. Eu preciso obedecer. Não é uma questão, meus irmãos, de sentimento ou de emoção. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que a experiência pessoal ela tem
ido além e tem sido de maior autoridade do que o que as Escrituras determinam. Deus tem que preparar, eu tenho que sentir no meu coração, como se a oportunidade aparecendo ou não aparecendo nos isentasse da responsabilidade do que Deus diz nas Escrituras. Como se o meu coração pecaminoso não sentir, eu não devo fazer. Irmãos, perdão é razão e não simplesmente o coração. Deve ser de coração. Mas não é uma questão de emoção. Agora eu sinto, eu vou perdoar. Deus está dizendo que você vai lutar, eu vou lutar. Todos os filhos dele vão lutar contra o seu próprio coração quando não tiver vontade nenhuma de perdoar e vão exercer perdão. Porque não é sentimento, é vontade. Eu quero perdoar. Então nós temos que trabalhar o nosso próprio coração diante do Deus Todo-Poderoso. É mais um ato de vontade do que das emoções. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Jesus respondeu a ele, né? Não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, nos textos paralelos nós temos indagações sobre isso. Perdoar o meu irmão 7 vezes precisa de muita fé. Jesus ele diz o seguinte: você não precisa de muita fé, você precisa simplesmente de fé. Você precisa simplesmente entender que eu estou dizendo que o perdão deve ser manifesto todas as vezes que alguém pecar contra cada um de nós. E um quinto aspecto: perdoar não significa esquecer. Quem é Deus? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olhando para esse texto, nós podemos ter a ideia de que perdoar é esquecer. Eu perdoo e agora eu perdoei, eu esqueço. Bem, é um pouco difícil nós trabalharmos esquecimento, porque nós não somos um HD, né? Que simplesmente podemos formatar fisicamente uma determinada área e as informações desaparecerem por completo. E olhando para esse texto, muitos equivocadamente têm entendido que para perdoar é preciso esquecer. Irmãos, esse texto, te esqueces da transgressão e lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar, tem dado essa ideia, a ideia de que eu tenho que trabalhar em mim o esquecimento. Deus diz o seguinte: eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Meus irmãos, será que isso significa que Deus tem um borrachão e vai pegar esse borrachão e vai apagar da sua perfeita memória os nossos atos? Ou ele está dizendo que agora, quando o perdão acontece em Cristo Jesus, é como se ele fosse apagado de diante do Pai? Mas isso, a ideia de que agora
ele é colocado em uma situação onde ele não se coloca mais diante dos olhos de Deus, para que seja essa dívida cobrada novamente. Deus, ele não reagiu com o seu espírito de santa vingança para com os eleitos. Eu estou usando aqui a palavra espírito de santa vingança, olhando para a própria Escritura quando Deus diz que a Ele pertence a vingança. É evidente, a vingança de Deus não tem nada a ver com a nossa vingança egoísta. Porque a nossa vingança egoísta significa querer ver o mal do outro. Quando Deus diz que a Ele pertence a vingança, Ele está dizendo que Ele manifestará perfeitamente a sua justiça. Nós, meus irmãos, nunca seremos justos. Nós sempre iremos além ou aquém na tentativa de manifestar a nossa justiça diante de uma situação. Por isso que Deus diz: perdoe, simplesmente. Não queiram exercer a própria vingança. Deixa que eu me encarrego disso. O seu papel no relacionamento com as pessoas é de perdoar. O Deus acertar contas com ela é meu papel. E Deus diz que vai acertar contas com cada um de nós quando chegarmos lá no último dia. Ao contrário, Deus teve misericórdia e compaixão de nós quando seu Filho morreu pelos nossos pecados, reconciliando-nos com Ele. Ele não agiu com os eleitos com esse espírito de vingança, ou com esse espírito de justiça, colocando sobre nós o peso da sua ira. Ele, por um ato de misericórdia, amor e compaixão, ele decidiu separar-nos para si, e Cristo veio e paga o preço da nossa dívida. Ele faz isso. Deus, ao invés de agir com santa vingança sobre os eleitos, ele agiu com misericórdia, e ele age com a sua santa vingança, ou com o peso da sua justiça, sobre o seu Filho, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele morre em pagamento pelos nossos pecados. Muitos irmãos têm dificuldade para tratar com o perdão porque não conseguem esquecer a ofensa que sofrem. Isso, meus irmãos, é terrível, porque aquela ideia, aquele conceito de que precisamos esquecer para perdoar, tem sido um grande drama de muitos. Porque não dá para esquecer muitas ofensas que chegaram até nós. Muitas ofensas que foram feitas conosco. Não dá. Então, se nós formos tratar perdão como esquecimento, nós vamos sofrer, e vamos sofrer muito. Porque nós não conseguimos, de maneira voluntária, apagar da nossa mente atos que foram cometidos contra nós, contra o nosso bem-estar. Muita coisa sim, a gente vai esquecer, claro, mas naturalmente, mas não é aquela situação de fez alguma coisa comigo agora, pronto, eu estou dando um comando aqui e já não existe mais memória alguma do ato cometido. Não é assim que acontece. Deus trabalha em nós e faz com que caia no esquecimento, sim, aquilo que realizamos, mas não fazemos por nós mesmos, não deletamos de nós, apagando ali aquela área do acontecimento que houve. Vejam que o autor aos Hebreus diz aqui: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente e as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre.
Irmãos, baseado aí, muitos têm sofrido. Perdão significa que nós assumimos o ônus da ofensa e damos à pessoa a quitação do mal que ela nos fez. Significa que nós assumimos o peso do ato que a pessoa fez quando nós a perdoamos. Nós renunciamos ao direito ou privilégio da prestação de contas. Quando perdoamos alguém, nós o dispensamos de fazer aquilo que nós entendemos que ele poderia fazer para que a sua dívida conosco fosse quitada. Perdão traz paz ao coração e harmonia entre as pessoas. Ele faz isso. Perdão na família, o perdão na igreja, o perdão no trabalho, o perdão na escola. Ele vai trazer harmonia, meus irmãos, porque ele traz paz ao coração daquele que perdoa. Nós precisamos perdoar e também buscarmos o perdão das pessoas. Temos que pedir perdão porque nós também ofendemos aos irmãos. Nós devemos fazer isso, porque nós também somos pessoas que estão sujeitas a isso. E caminhando para o momento final, Paulo diz em Romanos 12, 17, 18 e 19: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Um grande mandamento, meus irmãos: perdão. E Deus está nos intimando a isso. Quer viver em paz? Perdoe. Perdoe o seu marido. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu filho, a sua filha. Perdoe os seus pais. Perdoe seu sogro, sua sogra, seu genro, sua nora, seu amigo. Perdoe aquele que está junto de você ou até mesmo mais distante. Faça isso. Faça isso para o bem do seu próprio coração, para que você desfrute da paz de Cristo que excede a todo o entendimento. Lembre-se, se nós não perdoarmos do íntimo do nosso coração, como Deus o fez aos nossos irmãos, tampouco Deus nos perdoará. E se caminharmos dessa maneira, em pecado diante de Deus, seguramente, meus irmãos, a mão pesada de Deus fará com que caminhemos mais distantes dele e das pessoas que estão à nossa volta a cada dia. E lembrem-se, uma situação pode levar a uma outra, a uma outra, a uma outra, a uma outra, até que cheguemos a uma situação profunda, onde teremos que desencadear uma cascata de restauração de relacionamentos. Como dizem, é melhor cortar o mal pela raiz. Que Deus te abençoe, que Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. E disse Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Queria convidá-los a louvar juntamente conosco por meio dessa passagem bíblica. Vamos juntos adorar a Deus. Mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos
mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Vamos orar. Nosso Deus, não é tão fácil, Pai, nós guardarmos o Teu mandamento, mas é possível, Senhor. Guardarmos os mandamentos do Senhor, esses mandamentos que se resumem na expressão do amor. Amar o Senhor sobre as coisas, amar as pessoas como devemos amar a nós mesmos. Não o amor egoísta, egocêntrico, mas o amor altruísta. O amor de se dar, como é o teu amor para conosco, ó Deus. Senhor, obrigado porque durante a semana alguns irmãos tiveram melhora na sua saúde, saíram dos hospitais. E nosso Deus, nós pedimos o conforto para a família de irmãos nossos que mais uma vez perderam alguém que ama. Pelo teu conforto. Continue a trabalhar nos seus corações. Obrigado, Pai. Renove-nos em graça e sabedoria, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção desse Deus maravilhoso e único, Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, renove-se em bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te renove, Deus te guarde em Cristo Jesus. Amém.
Na caminhada da vida, não andamos em tapetes aveludados, nem caminhamos por jardins engrinaldados de flores. A nossa jornada se desenvolve em desertos áridos, em vales profundos, em situações adversas. Muitas vezes, tragédias desabam sobre a nossa cabeça e não temos tantas respostas. Terremotos, tsunamis, guerras, conflitos tribais, raciais, étnicos, religiosos, a violência das ruas, a enfermidade grave que assola o corpo, a injustiça social, a corrupção daqueles que governam. Tudo isso, tantas vezes, traz sobre nós um peso esmagador. O que fazer neste momento? Amargurar a alma? O que fazer? Se revoltar contra Deus? O que fazer? Mergulhar numa caverna de depressão e perder o sabor e o sentido da vida? Asaf, no Salmo 73, relata o seu grande conflito ao olhar para o ímpio, próspero, saudável, cercado de amigos, e ele, um homem piedoso, que lavava as mãos na inocência e fugia de toda a maldade, sendo assolado, sendo esmagado pelas vicissitudes da vida. Esse homem resolve os dramas da sua alma quando ele tem um encontro com Deus na casa de Deus. Os olhos da sua alma são abertos para compreender que às vezes aqui a providência é carrancuda, mas quando tudo aqui parece um cenário cinzento, Deus está esboçando diante de nós um cenário belíssimo do seu cuidado, do seu amor. Aqui tem choro, tem dor e tem lágrimas, mas o que nos espera é uma vida de bem-aventurança eterna, porque o sofrimento do tempo presente não dá para comparar com as alegrias por vir a serem reveladas em nós.